Vou falar agora sobre a situação que está dominando o debate, tanto na internet, o debate público e político hoje no Brasil. A censura, a derrubada das contas por uma determinação judicial do Pablo Marçal. Pablo Marçal teve todas as suas contas nas redes sociais derrubadas. Vamos lá, é uma bola dividida, muitos vão evitar de falar sobre esse assunto, afinal de contas a gente sabe como é que está a situação em São Paulo, Ricardo Nunes, Pablo Marçal, mas eu não poderia deixar de me posicionar, afinal de contas, é sim censura. E assim como já aconteceu comigo, e eu queria que pessoas saíssem em minha defesa, nós vamos falar sobre o que está acontecendo na questão do Pablo Marçal. Qual é a acusação? A acusação é que o Pablo Marçal estaria cometendo uma coisa que se chama abuso de poder econômico, quando ele gravou uns vídeos pedindo para que as pessoas fizessem cortes dos seus debates, dos seus vídeos e publicassem em suas redes sociais. Quem tivesse muita visualização ganharia dinheiro. O que acontece? Esse dinheiro que ele está pagando para essas pessoas não é controlada pela lei eleitoral, ela não é declarada. É a mesma coisa da pessoa colocar dinheiro na campanha dela, só que sem declarar. É uma espécie de caixa 2. É abuso de poder econômico. É muito comum isso acontecer nas campanhas. Pessoas que são muito ricas vão lá e mandam fazer muitos outdoors, ou aquela coisa de dar dinheiro para as pessoas, sair com seu adesivo no carro. Isso é abuso de poder econômico. Bom, mas isso aconteceu? Vamos na primeira parte. Vamos ver se isso aconteceu ou não. Acabou de sair essa matéria. Influenciador posta recibo de Pix pago por Marçal por recorte de vídeos. E aí o bicho é tão imbecil, coitado desse influenciador aqui, que ele foi lá e postou realmente os prints do dinheiro que ele recebeu da empresa do Pablo Marçal, valores de R$ 5.350, R$ 8.500, porque ele é um influenciador que tem 118 mil inscritos, né, seguidores, e ele publica cortes do Marçal. E isso fez com que a Tabata, o pessoal do PSB, entrasse na justiça. Mas qual é o problema aqui? Suponhamos, e aparentemente realmente houve abuso de poder econômico. O problema é, a penalidade disso seria pagar uma multa ou derrubar os vídeos em questão que ele pede para que as pessoas publicassem seus cortes. Jamais derrubar todas as redes dele. Isso é censurar completamente a pessoa. Qualquer um no período de campanha jamais poderia ter todas as suas redes censuradas. Principalmente Pablo Marçal, que não usa dinheiro público, que não fez coligação com outros partidos e não tem tempo de televisão. A única forma que ele tem de se comunicar com o povo, com o seu eleitorado, é através das redes sociais. Então, se houve uma irregularidade, se realmente ele cometeu abuso de poder econômico, deve-se cobrar uma multa do valor que for necessário e derrubar os vídeos no qual ele pede para que as pessoas publiquem os cortes dele em troca de dinheiro. Esses vídeos em questão deveriam ter sido derrubados. O que eu percebo? Pablo Marçal causou uma convulsão tão grande em São Paulo que o sistema reagiu, porque essa medida é completamente desproporcional. Vamos dar um exemplo para você. Boulos usou a estrutura paga com o presidente Lula, com dinheiro da federação, durante o 1º de maio, milhões e milhões e milhões de reais gastos com aquele. Foi um fiasco, mas foi um evento pago com dinheiro público, no qual Lula pede escancaradamente voto pro Boulos. Mas assim, escancarado, vote no Boulos. Aquilo é o maior absurdo de abuso de poder econômico que você pode ter. Não existe nenhuma outra forma de abuso de poder econômico. Porque ele usou completamente o dinheiro do Estado. Bolsonaro, no 7 de setembro, quando saiu ali daquela rua da passeata, lá da carreata, para ir para a manifestação que não tinha dinheiro público, foi colocado como inelegível. Olha a diferença. Bolsonaro foi colocado como inelegível num evento que não tinha dinheiro público. Lula pede Boulos em dinheiro público e não recebe nenhuma penalização. O Boulos não recebe nenhuma penalização. E agora querem censurar completamente o Pablo Marçal por causa dessa alegação que parece... E isso aqui é a questão, parece que é verdade. Eu não estou dizendo que é ou não, mas o cara postou um print aqui, que eu não sei se é verdade ou não, mas parece. Mas mesmo que seja, derrubar todas as redes dele não faz sentido. Me desculpa, a verdade tem que ser dita. É perseguição. É o sistema reagindo.
não gostam do Marçal, não sabem lidar com a forma dele de entrar no debate, estão entrando no desespero e derrubaram as redes do cara. Isso é um absurdo completo. E não tem como ficar calado. Fizeram isso comigo, fizeram isso com Carla Zambelli, Bia Kicis, Nicolas Ferreira e vários outros deputados durante a campanha do Bolsonaro. Nos silenciaram em todas as redes. E o resultado disso tudo a gente está vivenciando agora e testemunhando no nosso país o que está acontecendo. Então, censura, jamais. Jamais a gente pode ficar calado quando uma pessoa está sendo censurada. Não importa se você gosta do Pablo Marçal ou não, se você gosta do jeito dele ou não. O que estão fazendo é sim injustiça e perseguição. Cometeu um crime, uma irregularidade, cobre a multa como se faz com todos os outros candidatos e derrube o vídeo em questão em que ele pede para que as pessoas publiquem o corte. Agora, derrubar todas as redes é inaceitável. Bom, entrei na bola dividida, essa é a minha opinião, é assim que eu vejo as coisas. Deixe aí embaixo o seu comentário. Um abraço. Pessoal, vocês estão vendo aí uma certa polêmica, né? Bolsonaro ontem gravou um vídeo declarando apoio ao Ricardo Nunes, candidato a prefeito de São Paulo. Primeiro de tudo, você pode fazer o que você quiser. Nós não somos os donos da verdade. A gente pode até estar errado, vocês podem estar certos, né? Agora, eu queria fazer com você algumas reflexões, se você me permitir, se você for uma pessoa de cabeça aberta. Vocês não reclamavam da Joyce, do Frota? Por quê? Porque eles na eleição eram de um jeito, depois da eleição acabavam se mostrando de outro. E aí, eu vou lembrar para vocês que na eleição de 2022, o Marçal encheu o peito para falar que a diferença entre Lula e Bolsonaro era apenas um dedo. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é a falta um dedo em um deles. O Marçal diz hoje que ele apenas tinha críticas pontuais ao governo Bolsonaro. Mentira, já está se fantasiando para ganhar a eleição. Em 2022, na eleição, era muito claro, era muito fácil de você escolher de um lado bem, do outro lado mal. E no momento mais importante, não dá para dizer que se tratava de uma crítica pontual. No momento mais importante, ele escolheu ficar em cima do muro e lavar as suas mãos. E agora, nem um ano e meio depois, ele adota todo o discurso da direita. Obviamente ele não é da política, né? Nunca foi vidraça, fica à vontade para tacar pedra, sai distribuindo pancada para todo lado, adotando exatamente o discurso da direita. Se você não conhecer, né, se você for um alienígena que chegar agora no planeta Terra, na cidade de São Paulo, e você olhar o discurso do Marçal, você vai falar, cara, esse é o cara. Mas por quê? Porque ele foi treinado para aquilo dali. Se você quer criar um caos, esse é o nome. Se você quer alguém sonhador, de Harvard, parabéns, garoto, você venceu na vida. Ela ainda coloquei solteira aqui, mas ela tem um bom garoto que ela namora, mas não sabe o problema. Fujão, 2 fujões, 3 fujões. Eles colocaram na minha conta isso, porque eu sou um descontrolado. Mas pelo menos sou homem para assumir o compromisso e até o final. Existe um governo que está acontecendo agora. Eu sempre faço uma distinção, né? Por que eu admiro tanto meu pai e as pessoas gostam tanto dele? Porque ele vive aquilo dali. A história de vida dele é toda em cima dessa trajetória dele de honestidade, de ralar, de correr atrás, de aprender com a própria experiência. E isso daí, quando você tem isso do seu lado, você não precisa de um marqueteiro para se fantasiar e se apresentar numa embalagem nova, numa eleição, sendo que 1 ano e meio atrás estava falando algo totalmente diferente. O Marçal, por exemplo, qual é a grande bandeira dele? Empresário, empreendedor, economia liberal, menos imposto. Legal. Se ele é menos imposto, ele não conseguiu ver em 2022 que o Lula ia taxar tudo e que o Bolsonaro tinha um Paulo Guedes do lado dele, que depois de 30 anos no Brasil, finalmente a gente teve um ministro com um pensamento de economia liberal clássica, com a teoria certa para fazer o país crescer, igual aos Estados Unidos, Taiwan, Coreia do Sul. E aí o empreendedor vem e faz um vídeo criticando o Carlos Bolsonaro.
Não, o Jair Bolsonaro perdeu a eleição de 22 porque é do Carlos Bolsonaro. Não, cabeça fechada, não fala com ninguém. O Bolsonaro perdeu com a máquina na mão, a máquina mais poderosa da América Latina. O Bolsonaro, ele não deu espaço para os políticos governarem do lado dele. Ele não deu cargo. Pra gente honesta, não é pra vagabundo, não. Ele colocou ali 6 mil militares na presidência da República, sendo que ele poderia colocar realmente, dividir o poder ou compartilhar o poder com gente honesta. Ele acabou não fazendo. É uma sequência de erros, assim, absurda. Perdeu o debate, tráfego pago, não dá espaço político. O Carlos Bolsonaro foi um cara determinante para perder a segunda. Um cara rancoroso, raivoso, não fala com ninguém, sempre impaciente e algumas falas desconectadas prejudicaram ele demais. Ele perdeu, né? Principalmente para ele mesmo. Começa a baixar o nível, né? Só que o Carlos, gente, deveria ser elogiado. O Carlos, se estivesse na iniciativa privada, se ele estivesse numa Apple, numa Microsoft, ele tinha ganhado alguns prêmios, porque ele foi o primeiro cara a ter a visão, um visionário lá atrás, que criou a rede social do meu pai, a minha, a do Flávio, de toda a família. Hoje em dia é muito comum todo deputado, vereador e até candidato ter rede social, né? Aprenda com Carlos Bolsonaro, que em 2018 conseguiu sozinho, de alguma maneira, fazer levar a mensagem do Jair Bolsonaro através das redes sociais e transformar o nosso pai nesse fenômeno que foi ignorado, mas foi eleito presidente da República. Era motivo para ter uma salva de palmas, mas não. O Marçal critica. Por quê? Porque ele tem que arranjar culpados, ele tem que dizer que ele é que é o cara. E a galera da direita, vamos ser sinceros, se emociona com facilidade. Mais uma vez, vocês podem estar certo, a gente pode estar errado. Eu acho que não. Conversando com o governador Tarcísio, conversando com o Jair Bolsonaro, o Nunes vai ter os defeitos dele? É claro que vai ter. Eu tenho os meus, o Jair Bolsonaro tem os deles. Às vezes a gente tem uns debates, lava uma roupa suja dentro de casa, né, saem algumas palavras não tão bacanas de serem ditas em público, mas é assim, é o normal. O que a gente falava muito durante o governo Bolsonaro? Você quer uma namorada ou você quer um presidente? O mesmo vale para o Ricardo Nunes, gente. A gente sabe que ninguém está sujeito a ser incriticável, mas está muito claro. Você pode escolher. Ou é Ricardo Nunes ou é o Boulos. Se você quiser, se você for de fora de São Paulo, você pode até imaginar o seguinte exercício. O que você prefere em 2026, quando você estiver trabalhando para eleger senadores, presidente? Você prefere que o terceiro PIB do país esteja na mão do PSOL com Boulos e Lula? Ou pelo menos que tenha um canal de entrada e você consiga dialogar, falar com essa pessoa, ainda que não esteja no seu partido, que é o caso do Ricardo Nunes. Além disso, vou soltar aqui alguns recortes que eu tive a oportunidade de conversar com o Ricardo Nunes, deixando ele falar. Falei, Ricardo Nunes, essa bandeira aqui é importante para nós, ideologia de gênero, escola cívico-militar, aborto, etc. E aos pouquinhos a gente vai soltar aí para vocês. Tá bom? No mais, cada um é dono de si, eu não sou dono da verdade, mas eu acho muito estranho que tantas pessoas passem a dar crédito, ou tantas pessoas estejam agora comentando, né, talvez de maneira não espontânea, a dar crédito a um cara que há um ano e pouco atrás tinha uma opinião totalmente diferente e não conseguia enxergar a diferença entre o bem e o mal. Só lembrando para vocês que o Ricardo Nunes fez até um vídeo com a dancinha lá a musiquinha, né? Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Agora! Vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Vota e confirma, 22 é Bolsonaro. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é falta um dedo em um deles. Você pode ter todas as críticas com relação a ele, mas não faltou coragem e, principal, discernimento para saber se posicionar em 2022. Então quem ficou em cima do muro não tem moral para falar agora de que pessoas condenadas à corrupção estão comandando estatais, que está tendo aumento de tributo para o quanto é lado, que está difícil exercer atividade empresarial no Brasil e gerar empregos. Vamos saber tratar, né? Saber ter um mínimo de conhecimento antes da gente tomar os nossos posicionamentos. Um abraço, fiquem com Deus. O sistema se acha, mas é covarde.
A suspensão de perfis mostra o tamanho da covardia. Quando o Tagliaferro, falando à revista Oeste, ele disse que nunca soube quem era Paulo Figueiredo, que ele nunca soube quem era o Alan dos Santos, que ele não sabia nem quem era todos os outros, e aí envolve Constantino, aí envolve Oswaldo Eustáquio, envolve todo mundo, mas que ele cumpria a ordem do chefe, desgraçou a vida dessas famílias por ordem de Alexandre de Moraes. A força do sistema, mas um dia se revela. Por isso tanto medo de rede social, por isso tanta vontade de cessear a liberdade, uma sede, uma antara por calar as pessoas. Aí está o caso de Pablo Marçal. Suspendeu os perfis do cara? O porquê disso? O porquê disso? Suspendeu o perfil do cara no processo político. Então o sistema se acha, mas é covarde. Vocês são covardes. E vocês ainda têm a vênia dos poderes, como o Senado. O povo está comentando sobre os perfis do Pablo Marçal. Por que que vão? Por que que vão suspender os perfis do cara? Porque o cara está dentro de um processo eleitoral e que está enfrentando o sistema? Eu sou contra, seja quem for. Se tivesse que suspender os perfis de todos aqueles que são adversários, do próprio Boulos, de Tabata, de qualquer um, do Datena, eu me levantaria. Porque eu tenho feito isso minha vida inteira. E eu quero dizer uma coisa. Eu li uma entrevista no Poder 360 do presidente do Senado, Pacheco, sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Ele disse que tem que analisar com muito cuidado, com aquela coisa dele de constitucionalista, e ele realmente conhece a lei e por conhecer deveria estar se comportando de outra forma. Mas eu li uma frase muito ruim, Pacheco, que isso é coisa de lacrador. Lacrador, quando você nem pensava em entrar na política, ou se pensava, mas não estava. Eu era deputado federal, presidente de uma grande CPI, cheguei no Senado em 2003, Pacheco, e já falava sobre o ativismo judicial. Eu não estou atrás de like, nem sou lacrador, não. Mas você é omisso. Você é omisso. E se o povo se levanta, nós vamos para a rua, dia 7, fora Moraes, pelo impeachment de Moraes. E o povo do Brasil está sofrendo por culpa sua, que se assenta com eles. Mas você não fala em nome do Senado, não. E não fala em meu nome, nem em nome do povo brasileiro. O Tagliaferro passou de perseguido, de perseguidor a perseguido agora. Agora você está pedindo arrego? Conta tudo que você sabe, velho. Bota tudo para fora que nós estamos precisando. Tudo que é feito no escuro um dia virá à luz. E agora, a perseguição nas redes sociais. É exatamente por isso que tentaram nos calar durante todo esse tempo com a sua ajuda, Tagliaferro. Mas você pode muito bem se tornar uma ferramenta para ajudar o Brasil agora. E ajudar que o presidente Pacheco tenha compreensão. Eu não sou lacrador não, viu, presidente? Se você falou isso, você não está falando em nome de todos os senadores, não. Aquela reuniãozinha sua com todo mundo lá, com o sistema é covarde. E o que o sistema está fazendo com o Pablo Marçal é covardia, que nós não concordamos, nem batemos palma para isso. Sistema covarde. Covarde.